A gente vai falar um pouquinho de um assunto mais comportamental hoje. Lembrando que naqueles 3 pilares que a gente tem, né, de técnico, gestão e comportamental, o comportamental chegou um pouquinho depois para a nossa luz, assim, né, para a gente entendendo a importância dele. E hoje, sinceramente, eu tenho colocado ele na frente de tudo, porque depois de tantos anos lidando com um montão de professor ótimo, né, deu para ver que aqueles que colhem melhores resultados são os que têm um comportamento, né, têm uma mentalidade com algumas características. Né? Que isso que tem feito mais diferença. É o que tem feito a diferença, porque cada vez mais a gente tem acesso à informação. Agora, o que eu vou fazer com essa informação é o que faz a diferença na prática. Né? O pensar, o planejar, né, são importantes demais, mas e aí? Como é que você sai dessa inércia? Né? Isso é o que vai fazer alguma diferença. Não estou falando que tem que sair trabalhadamente fazendo tudo, não. Imagina, somos, né, super defensores do processo de PDCA total, né? Planeja, executa, avalia, ajusta, só que lá vai até o ajusta, né? Faz, tal, assim. Senão fica só um montão de informação. Olha quanta informação a gente, né, teve nesse tempo, joia? Uma praticidade tem que acontecer, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de inteligência emocional, conceituar, vai falar aí da mentalidade Mamba. Quem é que já assistiu aí esse documentário que tem a ver com esse termo mentalidade Mamba? Alguém já assistiu? Ainda não. Ainda não? Tá, então isso aí vai ser um negócio que... O Wagner é fã, né? Wagner é fã. Você assistiu também, Bia? Eu vi você mexendo, não sei se você só coçou a orelha. Você só coçou a orelha. Então, a gente vai falar um pouco, né? Quem vai falar, na verdade, isso é a Sheila hoje, e vocês vão entender por que da decisão da Sheila de tratar desse assunto, né? E depois a gente vai começar a falar um pouco da nossa maior ferramenta comportamental, que é o Sangue 8 Tempos, que é o nosso programa de excelência. Então, eu vou mostrar um pouquinho isso para vocês, que já mostrei em passant, mas a gente vai fazer vai pegar um recortezinho disso. Voltando, né? Assim, toda a nossa reunião eu vou fazer isso, a nossa metodologia de trabalho, né? A gente apresenta um conceito mais geral, a gente elenca alguns modelos, exemplos, cases e referências, depois a gente traz para o que na 8 Tempos isso como é que a gente usa isso dentro do 8 Tempos, e depois a gente faz uma prática orientada e aí vem uma assistência aí para o Tira Dúvidas, tá? Queria fazer um comunicado a vocês, né, em relação ao Tira Dúvidas, tá? Ele está com uma frequência bem pequena de participantes, né? Então, eu tenho entendido que os processos estão ocorrendo bem. Pela quantidade maior de pessoas que a gente tem hoje no programa, do que a gente imaginou inicialmente, lembra? A gente pensou que iam ser 16 e hoje em dia a gente tem 28 pessoas envolvidas. Então, até, se não me engano, foi a Dani Assunção que comentou que talvez fosse pouco tempo para tanta gente, né? Manter um horário somente, né? E eu concordei também. Eu falei assim, não, isso aí realmente pode ficar, dependendo do uso disso, pode ficar lá craudiado. Eu falei ontem, o pessoal não sabia que é craudiado, né? Você sabe, os cariocas sabem que é craudiado, né? Olha lá, a Bia balançou a cabeça assim, Eu não sei. Olha lá, quem? Marcelo, você não sabe? Eu não sei, não, Fábio. Fábio, você não é carioca, Fábio. Pois é, mas nunca ouvi falar do craudiado. Vem de... Cidades litorâneas. Craudiado vem de Cláudia? Catarina aqui, surfista, é só isso. Agora que eles estão É tipo escrachado, esse pessoal a gente não entende o que é isso. Craudiado é cheio, né? Tá lotado, ó. Do surfista, quando ele tá lá querendo pegar onda, tá cheio de surfista, sabe? Pegando a mesma onda. Eu acho que nem é uma gíria carioca, é gíria de surfista mesmo. Surfista, né? É verdade, concordo, Dani. Não sou surfista, então por isso que eu não sei. Tentei puxar a sardinha pro meu lado, assim. Mas é porque o Marcelo, né, apesar de carioca, devia fazer parte do meu rol de pessoas. As pessoas que não iam muito à praia.
Aliás, isso é a maior crítica que eu sempre sofro na minha vida. Falar assim, cara, tu saiu do Rio, aquela praia e tal, você não faz a menor falta porque eu não ia nunca à praia. Ai, a pessoa é péssima. Aí a pessoa assim, que? Tu não ia nunca à praia? Eu falei, não ia à praia. Eu não curto muito a areia e tal, não sei o quê. Aí, claro, aí começa tudo, né, a pessoa... Piscina é bem melhor, né, Cristóvão? Sabe que eu gosto bem mais da piscina, mas aí eu já fico até constrangido de falar isso com a Cristóvão pessoa. não vai na piscina, ela... Cristóvão não vai na praia, ele não vai nada. Eu não sou tanto assim dessas coisas do sol assim, e tal. Muito tempo para assim, né, deixar minha cutis assim desse jeito. É por isso que eu pareço novo. Isso aí ele ficou muito tempo em Curitiba. Só quer usar o tempo dele e ficar na frente do joguinho dele. Isso é uma verdade. Assim, meu tempo livre eu adoro jogar um joguinho. Se tivesse um videogame dentro da piscina, lá no fundo ele aprendia a fazer mergulho em apneia. Olha aí, pessoal, oportunidade de novo negócio, hein? Pode destruiu agora. Cara, precisa de um videogame atrai uma molecada absurda, falando sério. Pensa nisso, essa junção, olha aí, ó. Pô, podia ser um produto que a gente patenteasse, você falou assim, para muita gente. Não, movimenta bilhões, né? Videogame. Então, olha só, que eu ia falando do Tira Dúvida. Então, eu ficava um pouco, a gente achou que pudesse ficar um pouco craudiado, e na verdade tem sido muito pouco. Então, eu vou suspender o Tira Dúvida de segunda-feira, né? Caso precise, eu coloco de novo, mas vou concentrar tudo na sexta-feira, tá bom? Se alguém se opuser, quiser alguma coisa, por favor. Porque eu até tenho atendido vários de vocês, mas individualmente. Eu até acho bacana isso, né? O Ricardo Monteiro, a gente falou sobre o site dele. Aliás, acessem, pessoal, www.ricardomonteiro, danças ou dança, Ricardo? Agora eu tenho... Danças, né? Então, www.ricardomonteiro.danças. Foi ele que fez o site. Ficou muito legal. Ele não usou uma ferramenta tipo o ClickFace ou o Wix, ele fez no WordPress mesmo, que dá um pouquinho mais de trabalho. E ele é o único site do mundo que eu conheço que tem rolagem infinita. O site não acaba, você chega e volta. É um problema, na verdade, que ele ainda tem no site, que ele não conseguiu resolver, mas tem rolagem infinita o site. É o Facebook do Ricardo. É o Facebook, exatamente, que não tem fim, assim, o negócio é o Facebook. Muito bem, tá? Então, tenho falado aí com o Cristiano e com a Andressa constantemente por conta do Tango Canarinho. Aliás, acessem lá, www.tangocanarinho.com.br. Não é um site de rolagem infinita, mas foi muito bem feito também. Eles fizeram no Wix, né? Para quem aí está querendo, né, alguma coisa relacionada a site, Wix é uma ótima ferramenta, né? Para quem não tem muito conhecimento e talvez muito tempo para estudar um pouquinho, tá? Funciona super bem. Foi a semana de telas abertas do Tango Canarinho, eu acompanhei ali, pá. Incrível a maneira como o Cristiano e a Andressa, né, lidaram com o processo de tudo, né? Assim, foi muito formatar, né? Formato, relacionamento com as pessoas dentro do grupo. Outra coisa também que eu recomendo a vocês, quem estiver ainda fazendo alguma coisa online de experiência PNG, dá uma falada com o Marcelo Ferreira, porque o protocolo dele de relacionamento com o grupo tá incrível. Eu participei de um grupo dele de soltinho, uma experiência de soltinho, né? E, poxa, muito bem feito assim, a maneira como ele conduziu o processo do acolhimento, da oferta, depois da venda, né? Dos gatilhos mentais, um monte de gatilho mental muito bem colocado, a escassez muito elegante, né? Gatilho da história, gatilho do evento e tal. Pô, muito bem feito assim, a maneira como ele conduziu o processo, né? Então, eu tenho feito alguma coisa com vocês individualmente. Vamos, então, né, extinguir o horário de segunda-feira por enquanto do Tirar Dúvida e vamos concentrar no de sexta-feira. Caso haja necessidade que o volume das coisas aumentem, a gente mantém. Retorna. Com o de segunda. Aproveitando, para tirar uma dúvida, o Tirar Dúvidas também pode ser do PDT? Pode. Qualquer coisa. Aliás, pode ser qualquer coisa que realmente, assim, não precisa ser uma coisa nem do nosso curso. É um horário que a gente está disponível para vocês para conversarmos sobre algo. Por exemplo, ontem a gente ficou conversando uma porção de coisa ali que às vezes não é nem exatamente uma dúvida, mas trocar uma ideia, aquela coisa que aqui no curso nem sempre a gente tem tanto tempo, né? Porque aqui é uma aula, né? Nesse momento, tá? Então, seguindo, povo. Vamos lá ao conteúdo de fato, né? Isso aqui é uma definição, então eu vou ler novamente, né? Aí
o fato também de estar formatando isso fez com que a gente entrasse, pelo menos eu entrasse em contato com uma porção de conteúdos legais, conceitos, né? E eu adoro essa referência, né? Esse embasar para falar cada vez melhor das coisas também está, para mim, pessoalmente, sendo uma ótima oportunidade de desenvolvimento, né? Então, a inteligência emocional é o conceito mais amplo, mais geral que a gente vai falar, né? Que é um conceito relacionado com a chamada inteligência social, presente já na psicologia. E aí, esse cara aqui, o Daniel Goleman, que foi que criou esse termo e começou a, digamos, destacar essa visão, essa vertente, né, da psicologia e talvez trazer mais à luz disso, né? Na opinião dele, o indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar as suas emoções com mais facilidade. Isso muito inicialmente, tá? Uma coisa bem ali, uma definição bem muito ampla, tá? E a gente sabe, né, pessoal, que isso não é de segredo para ninguém, que a gente hoje em dia está tendo essas skills, né, essas habilidades emocionais muito valorizadas. No passado, era bem o seu técnico que contava, né? Hoje em dia, se você não sabe trabalhar em grupo, se você não é uma pessoa colaborativa, muitas vezes você está perdendo espaço para alguém que tem essas habilidades. Porque, como a gente também falou um pouquinho antes, está cada vez mais fácil adquirir informação, está cada vez mais fácil ser treinado, os métodos estão cada vez melhores. Olha como é que essa coisa do virtual, poxa, sabe, alavanca enormemente a parte de ensino-aprendizado e tal. Só que o ser melhor nos campos lá que o Daniel Goleman vai dividir, que são aí 5, vamos dizer assim, alicerces, né, que são as 5 chaves que ele cita da inteligência emocional, faz toda a diferença para a minha produtividade. Porque olha lá o que ele fala como primeira chave, né, que seria a autoconsciência. A gente, né, se tornar consciente do que sentimos e como isso nos afeta. Ah, então, eu estava até conversando com a Dani, eu passei esse material para a Dani Assunção, que deve estar aí, a Dani sempre nossa companheira, e como eu sei que ela tem uma lida com isso, né? Eu passei algumas coisas para ela, conversei um pouquinho com o Gil também sobre isso ontem, porque são pessoas que têm um pouco mais de lida em relação a esses conteúdos do que eu normalmente, então é aquela coisa, né? Da gente poder trocar, isso é a vantagem da comunidade. Então, estavam falando lá com a Dani, né, e com o Gil, que essa tomada de consciência, né, do que a gente sente, assim, a gente sabe das coisas, né? A gente sabe as coisas, alguns gatilhos nos irritam, algumas coisas nos comovem. Então, eu ser um pouco mais consciente desse processo. Eu sei como é que eu reajo quando eu fico com raiva. Bem, uma pessoa que é mais inteligente emocionalmente começa a entender que sabe como reage quando está com raiva, que sabe como reage quando está triste, e aí ela começa a se autorregular e manejar melhor, né, esse pré e pós das emoções. A Dani até comentou um negócio interessante para mim, que no conceito dela, ela tinha falado assim, não tem como manejar as emoções como assim, impedir a raiva ou impedir a tristeza ou a alegria, porque é a emoção que eu sinto, né? Aquela coisa que me arrebata quando eu vivo algo. Porém, eu sei, eu posso começar a entender que quando eu estou assim, muito empolgado, né? Que eu estou muito eufórico com alguma situação, eu posso comprar por impulso. Isso quando não, né? Quando você está muito assim, eu sei que quando eu estou assim triste, pode ser que eu coma para, né, assim, atacar aquela minha frustração, para trazer uma compensação para aquela minha frustração. Ah, tá tudo uma merda mesmo, né? Então, deixa eu comer aqui um doce bem gostoso para compensar esse momento que eu tô vivendo. Então, eu tendo ciência disso, né? Aí a gente estava conversando um pouquinho, ela até citou um exemplo bacana, né? Se eu vou ficando melhor de dança e as pessoas vão me elogiando, se eu não tomar cuidado, pode ser que eu me torne arrogante, que eu fique pedante, né? Quantos de nós já não notamos situações assim dentro da própria dança, né? A questão da humildade. Bem,
Temos as emoções, né? Essa autoconsciência de como é que, né, o que a gente sente nos afeta é a primeira chave. A autorregulação seria a segunda chave, que é essa capacidade de lidar com pré e pós, o que engatilha as minhas coisas, o que eu normalmente tendo a fazer que é ruim, não é? Quando eu sou arrebatado por uma emoção lá qualquer, né? Aí eu fico muito generoso quando eu estou feliz, então eu gasto mais do que podia, precisava e tal, não sei o quê. O fato da automotivação, e eu aqui me identifiquei pra caramba, eu fiquei feliz, sabe, quando eu li o automotivação, que aqui na definição está escrito, né, através da focalização das nossas metas, através da focalização nas nossas metas e não nas dificuldades. Você sempre fala isso, inclusive. Porque, inclusive, lembra, né, lá o que o Eneagrama fala, que o nosso maior defeito é a nossa virtude em excesso. Eu me sinto assim muito focalizado nas soluções e não nos problemas. Isso causa, às vezes, um pouco de dificuldade de eu conversar com a Carol sem tentar dar uma solução para tudo, né? Não me deixa sofrer. Aí ela fala assim, Cristóvão, agora eu não quero que você arrume solução nenhuma, eu só estou contando para você para desabafar isso aqui, porque parece que instintivamente eu acabo trazendo sempre uma ideia de como é que a gente vai resolver isso, né? E naquela hora era só para botar o modo escutador, assim, ó, o modo ouvinte lá para funcionar, né? E eu considero isso uma coisa incrível, porque o fato de focar no objetivo da resolução, até eu fiquei tão feliz quando o Dani falou ontem comigo, a única pessoa que não teve isso até agora, as únicas 3 pessoas, né, que eu vou falar agora, foi a Lia Machado, a Ângela Lira e a Bia, porque o da Bia foi um pouquinho diferente o que a gente fez, tá? E as 2 outras ainda não passaram pela nossa mentoria individual. E eu fiz com todo mundo, assim, ao final de que a gente traçou ali nossos pontos de atenção, pedi para vocês fecharem os olhos e eu contei uma realidade para vocês daqui a 6 meses, não foi? Todos vocês deram uma resposta muito bacana, assim, pô, que incrível, que demais, isso ia ser um sonho, que realização e tal. O Dani virou e falou assim, pô, tu é muito bom. E eu entendi que era muito bom que ele estava ouvindo. Aí eu falei assim, é muito bom, né, Dani? Não, ele falou, tu é muito bom. Eu falei, mas por que você está falando isso? Ele falou assim, cara, tu tem uma capacidade de, né, assim, organizar os problemas e gerar um norte e tal. Eu falei assim, pô, muito obrigado. Eu fiquei super feliz, né, porque é um elogio, né, um reconhecimento. E ele fez bem bonitinho, sabe, Gil? Ele não bajulou, não. Ele falou o que era o embasadinho, né, o argumento lá para tudo. Evidência. Perdão, Gil? Hã? A evidência, a evidência, né? Essa palavra, assim, trouxe a evidência e tal, então eu realmente me senti feliz e eu concordo, assim, que isso é algo que, de alguma forma, vem na minha cabeça, né? Talvez por tratar com tantas situações de resolução durante tanto tempo, né? De tantos, né? De tantas pessoas diferentes procurando ser muito empático. E a velocidade na resolução também, eu acho que acaba trazendo isso, né? Esse foco treinado, na meta, né? Isso, assim, meio que treinado a isso. E aí aqui, a empatia, né? A quarta chave, então eu tenho lá a consciência das minhas emoções, né? Sei como os gatilhos, o antes e o depois, o que engatilha e o que né, isso gera em mim. Eu sou motivado, automotivado, né? Sem precisar de coisas externas para que me motivem, porque eu foco nas metas e não nas dificuldades, então eu tendo a obter resultados, né? E isso, lá o Bruno Abad fala tanto, né, que o resultado cura mesmo, não é? A empatia, a quarta chave, saber se colocar no lugar dos outros, isso para quando a gente está lidando com parceiros e, sei lá, até hierarquicamente pessoas abaixo de nós, é muito, muito fundamental, né? E a gente o tempo inteiro, vamos falar dos nossos alunos, né? Olha que momento de empatia que a gente está tendo agora, né? A gente está tendo um momento de decisão muito importante. Para mim, esse momento agora, pessoal, ele é mais estratégico do que da parada da pandemia. Porque na parada da pandemia a gente não teve escolha, a gente teve que fechar a escola e pronto. Quem escolheu para nós isso foi o governo com seus decretos, não foi isso?
Deixa eu destacar a gente aqui, que eu acho que a gente não estava destacado. Foi o governo com seus Não, decretos imposto. que impôs e tal. Você não teve dúvida. Agora, a gente tem essa resolução para tomar, porque existem as possibilidades de reabertura das nossas escolas, retomada dos nossos trabalhos, para quem não tem uma escola, né, de maneira adaptada, e aí fica na nossa mão fazer tomar essa decisão. Então, estrategicamente, é um momento mais importante e difícil do que, né, o que a gente teve no início da pandemia. No início da pandemia, você teve que fechar seu negócio, você teve que correr para online, compra, né? Seja com aulas gravadas, no formato que você inventou na vida. Você não conseguia mais prestar o serviço como antes. E agora, está surgindo um momento em que você tem que mostrar de que maneira você vai retomar o seu serviço. Essa tomada de decisão vai influenciar completamente a nossa continuidade, né? Como ela será, né? E quando eu citei ali a minha hashtag do mês, né, a nossa hashtag do mês, a hora da retomada, tinha a ver com isso. Independente do jeito que você vai fazer isso, está no momento de você restabelecer o seu negócio, sair da atuação emergencial. A gente precisa sair da atuação emergencial e passar para essa consolidada. Que consolidada? Reconstruindo essa nova consolidada. Caso a caso, tá? Porque, incrivelmente, todas as escolas têm uma particularidade, até as escolas da mesma cidade, estávamos comentando com a Bia, né? O fato dela ter uma escola no Rio de Janeiro, que já está, assim, borbulhante de movimento e tal, né? Até, de alguma maneira, irresponsável, muita gente fala. Só que o fato da escola dela ser no centro, isso impactava no passado porque ela conseguia ter aulas na hora do almoço super cheias, e quase ninguém consegue ter aulas de dança, turmas de dança salão super cheias. Ela estava tão no centro da cidade que isso era fácil dela conseguir. Mas, em compensação, agora o centro da cidade do Rio de Janeiro está mais esvaziado, as pessoas não estão ficando muito por lá, muitas pessoas ainda em home office. Então, parte do problema dela, entre aspas, assim, tem a ver estar no centro, né? São as características de cada negócio, está tendo que ser super individualizado, sabe? Depende da equipe que eu tenho, né? Então, bem, assim vai, né? Empatia, saber se colocar no lugar dos outros, é isso, né? Assim, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. E a última, a competência social, né? A capacidade de comunicação, estabelecendo relações amigáveis. E aí, toda vez que eu escuto aqui o relações amigáveis, eu lembro do Dale Carnegie, né? Porque se tem um negócio que ele preza no relacionamento, é você ser amigável no processo, né? É incrível quando eu consigo... Por exemplo, a gente tinha uma relação aqui com o nosso locatário da nossa escola, médio amigável, porque ele não cumpria muito as coisas que ele prometia para nós, né? E nunca foi uma coisa assim, a gente não sentia nosso parceiro. A gente é até muito armado para falar com ele, muitas vezes, assim, mal educado. Eu acredito que a gente já foi com ele muitas vezes. Chegou nesse momento da pandemia, conversamos e falou assim, se a gente mantiver esse relacionamento lá com o Rafael, a gente vai ter muitos problemas. Porque agora a gente vai precisar dele no sentido de negociar e tal, não sei o quê. E aí resolvemos nos desarmar, né, e procurar lidar com ele de maneira mais amigável. Poxa vida, eu até falei com a Carol assim, lamento da gente não ter feito isso há anos atrás, porque melhorou tanto a nossa conversa e foi tão melhor. Não que ele começou a fazer tudo que a gente queria, não isso. A negociação melhorou, ao invés de ser aquela coisa conflituosa, sabe? Virou uma coisa amigável. E aí, mesmo quando não acontece tudo, digamos assim, que a gente queria, né? Porque, por exemplo, a gente queria que ele, vamos lá, o sonho, assim, que ele não nos cobrasse aluguel e não gerasse um passivo em relação a isso. Só olhando do nosso lado aqui, né? Mas digamos que fosse um sonho. Mesmo que a gente não conseguisse, não conseguimos, né? Mesmo que não conseguindo isso, a gente sai com uma sensação da negociação que foi ok, foi um ganha-ganha, né? Para os dois lados, que é a melhor negociação que tem, né? Quando ambos os lados saem com uma sensação que ganharam. Mas isso só foi possível ter essa sensação, por quê? Porque a gente está tratando de maneira mais amigável o processo, tá? E a gente sabe, né, com quem a gente consegue se relacionar bem, o quão mais leve, produtivo, sabe, agradável fica a nossa convivência. Então, essas são as 5 chaves aí da inteligência emocional, né, trazidas pelo Daniel Goleman. Tem esse livro, tá, o The New Leaders, que é da onde vem
essa referência. E aqui foi uma coisa que nas minhas pesquisas eu também achei, nós temos uma Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Está aqui até o site da sociedade, para quem quiser dar uma olhada. Eu dei uma navegada por lá. Oi? Perdão? Deixa eu tirar uma dúvida antes de você continuar no próximo slide. Quando você comentou sobre que a Carol, por exemplo, às vezes gosta de falar, né, do que está acontecendo e tal, assim, não fala de soluções, só me escuta e tal. Isso você considera em que local, assim? Porque, assim, assim, para mim, isso é engraçado isso, conforme foi ficando mais velho, eu fui pensando eu falei na automotivação porque eu me vejo muito focando no resultado, focando na resolução dos problemas, sabe? Como é que a gente vai resolver isso, certo? Então, assim, é como se fosse uma metazinha de resolver as coisas sempre. Então, eu dei o exemplo quando eu falei de automotivação. Mas, se eu fosse pensar aqui, o que me falta naquele momento é um pouco de empatia, quando ela me corrige. De eu perceber que eu queria que ela só, né, que eu fosse só ouvinte. Eu não fui muito empático, certo? Se eu tivesse, talvez, mais conectado a ela, mais percebendo o momento dela, e na verdade, cara, é uma coisa de prestar atenção, porque depois de um tempo de acontecido isso várias vezes, eu entendi que, para isso aqui eu preciso melhorar, eu não preciso mais receber essa correção de novo, né? Então, hoje em dia, ao invés de eu me lançar a falar, que era uma coisa que eu fazia com muita frequência, eu escuto bastante, sabe, assim, e fico escutando ela falando, e aí ela mesma, que curioso, ela mesma, quando quer as soluções, ela começa a falar sobre isso. Assim, né? Assim, como é que a gente vai... sei lá, puxa vida, que problema esse negócio, né, da gente não conseguir dar a vacina na Atena, porque tem que levar num posto e tal, não sei o que, lá. Tá falando. Eu já teria falado assim, mas vamos no sábado lá no shopping, não sei o que, tarará. Aí é que vinha um pouco do conflito. Mas como é que a gente vai no shopping? Como é que vai? Porque não pode entrar e tal. Então eu deixo ela falar. Aí lá pelos cantos ela fala assim, será que a gente consegue levar em algum lugar? Eu falo, opa, agora chegou a hora que, né, eu estava esperando, entendeu? Então, ok, veio uma abertura, ele me deu uma dica, né? Vai ser uma coisa muito pessoal, eu e ela. Agora, tu imagina com quantas pessoas... construindo isso tudo com as pessoas com as quais a gente lida, né? Mas então, aí eu preciso ser um pouco mais empático, joia? Gil, aí também, se quiser colaborar alguma coisa que você tem tanta experiência nisso, estou falando uma coisa tão pessoal, né? Que eu estou me sentindo confortável para falar. Então, eu sinto que me faltou um pouco de empatia naquele momento, de eu reparar se ela estava querendo só um ouvinte ou se ela estava querendo realmente conversar comigo para a gente chegar a alguma solução através de uma metinha. Não, então, até sábado a gente vai levar lá em tal Mas é bom ter uma pessoa que a gente confia, que a gente possa falar e raciocinar aqui dentro mesmo e achar a sua própria solução. E quando a outra pessoa está ali só escutando, né? Você só precisa de um reflexo ali para que você possa raciocinar nisso. Eu gosto muito disso, assim, ter uma pessoa que a gente possa confiar, né? É bem assim. Eu não sei vocês, mas várias vezes é uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, uma decisão que eu tomei na minha vida, né? De fazer terapia, uma época da minha vida que foi uma época complicada, e era super curioso, que eu tinha a sensação de que quem dava todas as respostas era eu mesmo, lá junto com a psicóloga. Então, assim, ela me perguntava o problema, aí ela me orientava com algumas perguntas, né? Ela tinha aquela linha comportamental e tal, uma coisa meio de tarefinhas, que também foi uma coisa que eu me identifiquei mais, né? A linha comportamental. E aí, quando eu via, eu mesmo tinha dado a resposta e eu mesmo estava fazendo o que eu mesmo falei. E no final, você até se questiona, fala assim, pá, eu pago a ela, né? Mas parece que eu faço tudo. Assim, mas se não fosse aquele momento com ela e com a orientação que ela ia fazendo, né? Onde ela ia me levando... O trabalho dela é orientar, né? Exatamente, ela não me faria chegar naquelas conclusões. Então, isso que você falou, né? A gente falando alguma coisa... Ali ela é uma profissional, né? Está capacitada para isso e tal. Então, é curioso, tá? Ok, Marcelo? Posso seguir aqui? Beleza.
Tá. E aí vem aqui a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Eu não conhecia essa organização. Me parece até uma coisa robusta, volumosa, assim, com sede em São Paulo, um negócio muito legal. Vários trabalhos online. E aí, assim, cursos e tal, um negócio super interessante. Acabou que eu não consegui me aprofundar, não, mas até salvei nos meus favoritos aqui o site para depois eu estudar um pouco melhor. Coloquei lá no meu Evernote, coloquei lá como uma página de interesse minha. Tá? Então, eles trazem essa figura que mostra habilidades de quem tem a inteligência emocional, digamos, desenvolvida, uma pessoa que está capacitada e consciente desses processos, né? Então, é uma pessoa que gerencia adequadamente as emoções, é o que a gente falou, entende os gatilhos que startam as nossas reações, né? Reage melhor a isso também. Ela respeita, né, a si e faz com que as outras pessoas a respeitem também, uma coisa de posicionamento. Isso é muito legal, né? Sabe aquelas pessoas que a gente vive dizendo aí que eu preciso... Fechou, Marcelo. Marcelo fechou. Eu preciso aprender a dizer não, né? Quem nunca falou isso? Eu preciso aprender a dizer não. E às vezes o fato de você fazer tudo para os outros, tudo do jeito dos outros, pensando mais nos outros do que em si. Tem que pensar nos outros, mas tem que pensar em si. Conversamos isso ontem, né, Bia? Assim, o quanto que às vezes o nosso processo fica mais para os outros do que para nós mesmos. Então a gente está se desrespeitando nesse momento. Então a pessoa com inteligência emocional desenvolvida, ela tem essa capacidade de respeitar as outras pessoas, mas também fazer com que as pessoas a respeitem, né? Tem essa capacidade de automotivação, foco mais nas metas e nas soluções do que nas dificuldades. Ela tem maior tolerância e capacidade de resiliência, que aí a Dani até falou isso ontem, quando estávamos conversando, que numa atualização desses conceitos, né, de inteligência emocional, ficou muito em voga nesse momento em que a gente está passando por dificuldades tamanhas, né? Não só comerciais, aí não só nos nossos negócios, finanças, mas psicologicamente a gente está muito mexido, né, com tudo isso. A gente está... o isolamento social, toda essa aura de incerteza que a gente vive, um processo político turbulento, crise, sabe? Tudo isso mexe muito com a nossa estabilidade, né? Então, o desenvolvimento da resiliência é algo que a resiliência em si é algo que o inteligente emocionalmente ele acaba apresentando, né? Ele claramente tem relações interpessoais, né, melhores, conversamos isso também lá nas 5 chaves. Ele controla seus impulsos e regula o seu estado de humor. Isso precisamos estimular isso na Atena, né, cara? Em mim. A Atena acorda com humor, assim, daqueles que, pelo amor de Deus, você fala assim, bom dia, filha. Ela fala, vira pro lado. Assim. Bom dia, por quê? É o bom dia aí. Um dia eu conto a pedra para vocês do bom dia aí. Né? Depois que eu melhorar o 6, eu vou investir nela. Eu tô ainda tô na minha fase ainda para conseguir melhorar na bichinha. E 7, né? Maior capacidade de comunicação. A gente percebe, né? Tinha até lá nas 5 chaves que aí eu me fazer entender melhor as outras pessoas. A gente fez lá no Mentoria todo um processo com o Gil de melhoria disso, entender isso, né? Aquele principal livro, eu acredito que seja o principal livro do Dale Carnegie lá, o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, né, Gil? É o principal dele, assim, o carro-chefe ou não? Esse é o principal livro. Ele tem um livro a respeito de comunicação específico, né? O como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios também. Que é bem Mas comunicação interessante. está ali o tempo inteiro envolvido, né, Gil? Assim, Sim. Não, e em programação linguística diz também, não existe não se comunicar, a gente está se comunicando a todo momento, né? Muito se liga a comunicação ao verbal, mas não é a única forma da gente se comunicar, né? Então, é bem amplo tudo isso. Então, Sim, você tem razão que é nas relações, né? A comunicação está totalmente ligado a relações, né? A capacidade de se relacionar e comunicar assertivamente. quantas vezes a gente não é mal interpretado ou interpreta mal alguém? Então, o inteligente emocional tem essa maior capacidade de se fazer entender as pessoas e
no fim lá toma decisões mais adequadas, porque tem mais esse canal, né? Talvez ele seja uma pessoa mais equilibrada, sensível, fez todo o resto, e aí é aquela história que a gente até falou lá. Olha como é que é louco, né? A gente não trouxe lá na nossa primeira, se eu não me engano, foi nosso primeiro encontro de conteúdo que a gente falou da necessidade do registro dos dados, né? Em que a gente tem dados e a gente analisa esses dados e tira uma informação. E aí, dessa informação, você consegue tomar decisões melhores. Tomar decisões mais adequadas está aqui por um viés completamente de inteligência emocional, que é algo que envolve o quê? Sentimentos, envolve percepção de você mesmo. Então, é algo completamente diferente daquela coisa fria e seca dos números da planilha. Mas olha o que deu lá no final. Quem é inteligente emocionalmente toma decisões mais adequadas. Quem registra dados e analisa e tira informações também toma decisões mais adequadas. Então, olha como é que o equilíbrio dessas coisas é importante. O equilíbrio dessas coisas é importante. Tá? Então, acredito que... Oi, Sheila? Oi, só comentando uma coisa, né, que quando eu comecei a fazer terapia, depois a gente vai falar um pouquinho disso, eu tinha uma ideia de que a busca tinha que ser o tempo todo, que isso tudo fosse tipo uma linha, assim, né, que eu conseguisse ser constante em todos esses 8 conceitos aí, né, é quase que um sonho, imagina, assim, esse é todo, ó. Então, quem tem inteligência emocional tem isso, e não é assim, né, esse tem não existe, não é constante. Então, eu lembro de uma vez que a minha terapeuta usou uma imagem, né, de que essa linha reta seria uma linha assim, com curvinhas, que tem dia que você tá mais em cima, que você tá ótimo, bem-humorado, toma decisão boa, tipo, tá foda. E daí tem dia que você dá aquela baixada, você fala, nossa, hoje eu tô com raiva, eu quero matar um rapidinho, assim, erra um só. Se eu matar um hoje, já me soluciona o meu problema, né? O processo da gente ir melhorando os conceitos é deixar essas linhas mais tênues, né? Essas curvinhas tênues, e não uma coisa assim, tô super animada, de repente eu vou, bum, lá embaixo e deprimo totalmente. Então, eu fui tendo essa consciência de que nada disso aqui é perfeito do jeito que está nessa rodinha, assim, tão bonitinha, né? E que a gente vai ficar oscilando para justamente aprender. Que essas oscilações nos ensinam a lidar com as questões. Porque eu queria muito não ter que lidar mais com a questão e falar assim, pronto, consegui. Já o número 1 ali eu consegui, tô ótima. Não vai acontecer. A gente vai lidando cada dia com uma nova situação e vai fazendo com que a gente vá equilibrando naquela situação, para vir outra situação e te ajudar de novo. Né? Tem um conceito muito de busca, sabe, Sheila? Busca por isso. Atenção a essas coisas. Exato. Dar atenção a isso. E só o fato de você dar atenção e começar a buscar, ler sobre, talvez procurar um profissional que colabore com isso, né? Assim, reconhecer a necessidade do desenvolvimento dessas habilidades. Porque, por exemplo, todo mundo sabe que você precisa desenvolver as habilidades técnicas. Você vai ser técnico, você é advogado, né? Você vai ter que saber lá de legislação, mas ninguém fala para o cara que ele vai ter que saber de empatia. Na faculdade, ninguém ensina isso. Né? Talvez seja essa o principal recado aí dessa Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional que eu senti ali de início, é isso, assim, são habilidades importantes para você, dê atenção a isso, olhe mais para esse lado, cuide disso também, e não só do técnico da sua formação. Isso. E contando uma coisa desse que você falou, né, de aprender isso, os meus sobrinhos aqui em Cascavel estudavam numa escola, eu acho que eu já comentei isso com você, que tinha um dia da inteligência emocional, porque, na verdade, eles tinham uma disciplina de inteligência emocional na escola. Eu quase dei um beijo na boca da professora quando eu fiquei sabendo disso, porque eu falei, é isso, é a solução do negócio, é essa pessoal começar a estudar isso na escola. E aí era muito bonitinho, porque o material didático, né, teve um dia que a gente foi na escola e eles fizeram uma apresentação sobre essa disciplina que eles tinham, e o material didático de cada série tinha um bonequinho que era tipo um mascote daquele ano. Então, durante todo aquele ano, aquele bonequinho acompanhava a turma, ficava dentro da sala de aula, e toda vez que eles iam estudar, na sexta-feira, eu acho que era uma história do bonequinho e ele sofria alguma situação. Então, por exemplo,
o fulano lá, o bonequinho, o José, a mãe do José não quis dar para ele tudo que ele queria, entendeu? E aí ele ficou puto, ele ficou chateado e tal. E aí eles estudavam como é que a gente fica chateado, o que acontece quando a gente fica chateado e tal. Então, eu achei sensacional. E aí, nesse dia, tinha uma feira de boas ideias, não era uma feira de ciência, era uma feira de boas ideias, onde eles tinham projetos, né, igual na feira de ciência da nossa época, mas todos os projetos tinham um viés científico e um viés emocional. Então, lá tinha lá um grupo que foi apresentar o Almir Klink, que é aquele cara que rodou o mundo, né, navegando, e daí tinha os dados da viagem, quantos pés, quantos quilômetros, nananã, e do lado tinha o que ele sentiu. Ele ficou com medo, ele se sentiu sozinho, ele passou por situações onde ele teve coragem e tal. Então, eles davam sempre o viés científico e emocional. Eu achei aquilo tão sensacional, porque eu vi ali uma esperança para o negócio, que é exatamente isso que você falou. A gente não tem na educação um olhar cuidadoso para isso, que eu acho que as novas gerações estão começando a ter, né? Então, eu fiquei feliz, assim, eu acho que eles vão dar um show na gente depois, sabe? A educação Nossa. está presente. Evoluindo, né? E tal. Que sensacional isso. Imagina se as crianças como vão estar melhor preparadas no futuro. Exatamente. Bem, a Atena aqui, eu acho que ela ensina tanto a gente, ela é tão diferente. Às vezes a gente está meio assim, eu falo alguma coisa, ela vira para mim e fala assim, ó, tem 2 anos e meio. Ela fala assim, papai, tá tudo bem, eu tô aqui, e me abraça. Gente, isso é muito incrível. Isso é muito incrível, cara. Isso é muito incrível. Eu até pergunto, cara, tu ensinou isso para essa menina? Eu falei, não, Gustavo, nunca falei isso, não. Assim, sabe? Então, essa coisa da evolução a geração X, né? Assim que estão bem. Então, não precisa nem falar nada. Mas deixa eu passar agora para a Sheila, porque meu olho encheu d'água aqui. Então... Aí deixa eu passar. A Sheila que vai falar para a gente da mentalidade mamba, ok? Estratégia essa passagem aí. Exatamente. Então, a Sheila que vai falar para a gente da mentalidade mamba, né? Então, por quê? Porque a Sheila, de nós todos, ela é a mais terapeutizada. Então, a gente falou assim, é ela que tem que ser... alguém vai falar disso. Isso, né? Assim, o Thiago falou lá, por exemplo, dos números das planilhas, né? O Gil falou lá, quando a gente falou lá das ferramentas, por causa da história dele em várias empresas, quando a gente falou lá do SWOT, né? A Carol falou do balé clássico, quando abordamos ali a parte técnica no nosso último encontro, e hoje a mais terapeutizada de nós todos, a Sheila, vai falar aí da mentalidade mamba. Então, pode seguir aí, Sheila. Quem é o cara aí? Então, eu quero só introduzir aqui rapidinho que eu sou uma pessoa terapeutizada mesmo, desde os 21 eu faço terapia, a pessoa está tentando dar um jeito na situação, faz uns 20 anos, mas foi uma coisa muito maravilhosa assim, na minha vida. Eu adoro terapia, eu não paro por opção mesmo e vou sempre caçando uma nova terapia. E eu acredito que dentro da 8 Tempos a gente foi amadurecendo todo mundo, assim, na questão desse comportamental para chegar no que a gente está hoje, que é aqui tá falando sobre comportamental, né? Então, eu fico feliz de estar conversando com vocês sobre esse assunto. A gente escolheu, né, como a Carol fez lá um modelo trouxe todos os métodos de balé, o Gil trouxe exemplos das empresas que ele trabalhou, a gente escolheu uma referência de mentalidade. E, né, quando a gente fala de mentalidade, é esse cuidar de como a gente se relaciona aí com mente, mas eu acrescentaria corpo e acrescentaria espírito, pelo menos e o emocional, né, tudo junto ali, eu olho esse conjunto da obra. E a gente chegou no nome do Kobe Bryant, que, para quem não sabe, né, foi um dos grandes atletas de todos os tempos, assim, ele conseguiu superar números e fez uma carreira brilhante no basquete, mas ele acabou se destacando também por essa mentalidade. Então, ele é um dos atletas mais talentosos e famosos, né, nessa carreira de 20 anos, conquistou todos os grandes campeonatos, ganhou tudo que tinha que ganhar, e ele se aposentou em 2016, bastante jovem, mas é uma coisa comum entre os atletas de super alto rendimento, né? E, infelizmente, faleceu no começo desse ano num acidente de helicóptero.
e bem triste também, porque além de muito jovem, a filha faleceu junto, né? Uma das filhas. Então foi uma coisa muito marcante. E ele deixou um legado, né? Que os colegas dele dizem muito que ele evidenciavam nele essa força mental, esse controle, esse foco muito grande que ele tinha, e ele foi inspirando primeiro pessoas no meio dele, outros atletas, os companheiros de equipe, para depois ele chegar a usar isso profissionalmente mesmo. Então, quando ele se aposentou, ele começou a trabalhar com palestras, escreveu um livro, tem o documentário dessa mentalidade Mamba, né? Então, Cris, passa lá para mim, por favor. E essa mentalidade Mamba tem esse slogan aí, que é o mais, o mais conhecido, que é: tente ser a melhor versão de si mesmo todos os dias da sua vida. Então, esse era o foco dele, ser melhor todo dia, todo dia, todo dia. Mamba é por conta de uma cobra, tem uma cobra a mais poderosa e venenosa e mortal do planeta, se chama cobra mamba, cobra negra mamba, assim. Então, os próprios amigos, ele começou a usar esse termo, os amigos começaram a chamar ele de mamba, e ele começou a usar esse termo para lembrar as pessoas disso que ele queria, que é essa mentalidade de melhorar sempre. E aí, quando eu fui pesquisar o Kobe Bryant, eu já tinha ouvido falar e tal, mas quando a gente escolheu ele aqui para eu pesquisar, eu escutei muita coisa a respeito de alta performance. E dessa coisa incessante de treino que ele tinha, e de sempre ganhar e ganhar e ganhar. Mas eu trouxe para vocês aqui hoje pontos da história dele que eu considerei mais próxima do que a gente acredita dentro do Oito Tempos e do que de como a gente se relaciona com essa mentalidade, porque eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Ele criou toda uma organização de mentalidade que não era só se mata de trabalhar e treina toda hora. Tinham pontos muito sutis e muito delicados dentro da história dele, e aí eu escolhi esses pontos para trazer para vocês. Então, a primeira coisa é que no início da carreira dele, ele não pontuava. O primeiro campeonato dele, ele era criança ainda, pré-adolescente, ele não pontuou nada. E aí, quando ele chegou em casa, o pai dele olhou para ele e falou assim: tá tudo bem, eu te amo acima de tudo. E ele disse que isso foi o ponto inicial dessa mentalidade. Esse amor incondicional do pai dele fez ele ter coragem de continuar tentando e errando, porque ele sabia que quando ele chegasse em casa, o pai dele ia continuar amando ele, independente do resultado. Então, para começar, eu já achei essa parte sensacional, que é esse grande apoio emocional para tudo que a gente vai fazer na vida, né? Quando a gente tem gente que apoia a gente, a coisa flui. Logo depois, ele começou a melhorar com muita dedicação, e ele... dedicação à coisa de treinar, ele começou a reconhecer que ele podia treinar mais, e ele começou a pontuar ali melhor, mas ainda não era satisfatório. Só que ele conta que o grande lance era o reconhecimento dos pequenos progressos. Então, cada vez que ele pontuava um ponto a mais do que ele tinha feito, ele comemorava e ele reconhecia isso. E eu acho que a gente tem sempre que olhar para essa coisa dos pequenos progressos, porque a gente tende a mirar muito longe e acabar não chegando nesse longe, porque a gente não reconhece o degrau que subiu antes, né? E ele fala até, você quer escalar o Monte Everest? Pensa que divide o Monte Everest em em pequenas metades, e vai subindo essa metade e chega ali e comemora, depois ele começou realmente a pontuar mais do que todo mundo, né? E aí ele explica por que ele começou a pontuar mais que todo mundo, e eu acho que aqui a gente se identifica muito no Oito Tempos. Ele se baseou nos fundamentos, enquanto os outros se baseavam nas habilidades físicas e nos talentos. E ele até diz que ele era talentoso, assim, que ele se considerava talentoso, mas que ele não se baseava no talento dele, e sim em estudar os fundamentos e se dedicar a esse treinamento de base, que é muito, muito o que a gente gosta de fazer dentro do Oito Tempos, assim, né? A gente pode ter o nosso talento, ele vai ser um a mais, mas não é ele que determina o nosso sucesso. E ele entendia essa evolução muito matemática, assim. Quanto mais eu treino,
mais rápido é o meu progresso. Então, ele foi descobrindo que se as pessoas todas que tinham sucesso treinavam 2 horas, se ele treinasse 4, ele seria melhor que aquelas pessoas. Era muito lógico. E aí o treinamento dele era muito baseado focado em cada vez superar um determinado ponto que ele precisava melhorar. Então, ele assistia os jogos incessantemente, olhava todos os erros, todos os acertos, para basear os treinos dele, não só em quantidade, mas em dados reais. Então, eu errei isso, então é aqui que eu vou focar para levar isso para frente, né? Ele também tinha essa coisa da paixão, e aí eu acho que a gente se identifica bastante com isso. Se você tiver que lembrar todas as manhãs do quanto é duro o seu trabalho, provavelmente você precisa escolher outra profissão. Se você não está motivado a fazer o seu trabalho, você não está fazendo o que Deus te pôs na Terra para fazer, que é realmente aquela coisa do propósito. Claro que a gente tem altos e baixos na vida da gente, mas se você está tendo muitos baixos com a tua profissão, talvez não é esse o teu propósito realmente, né? Ou talvez até não é esse o teu propósito na atividade que você está, do jeito que você está fazendo. Talvez você possa até se manter nessa atividade, mas fazendo de outro jeito. Então, ele tinha muito fortemente essa questão da paixão, né? Então, pode passar, Cris. Muito bem. E essa parte que eu achei tão legal, porque ele fala da gente aqui, né, de alguma forma, ele diz que cada um tem uma caixa. E ele fala, dance lindamente na caixa que você está confortável em dançar. Seu trabalho é tentar aperfeiçoar sua caixa e fazê-la mais bonita como pode ser. E ele diz que a caixa dele era ser ambicioso no esporte. E aí eu já jogo a pergunta que ele fez e que eu fiquei tentando responder, eu jogo para vocês. E qual que é a sua caixa? O legal disso é essa coisa de você entender onde é que você está, né? E quem é você nessa história, que está até um pouquinho ali para baixo. Mas eu achei tão bonito ele usar o dance lindamente na sua caixa, que tem tudo a ver com a gente, porque quando eu olho essas questões todas de mentalidades, eu sempre fico buscando a minha caixa. O que eu quero fazer com isso? Qual é o meu propósito? Onde é que eu vou encaixar essas informações em mim? E para ele, a confiança vem da preparação. Então, se você viver a vida melhorando todos os dias e fizer isso por 20 anos, o que você terá? O que você vai ter se você todo dia se propor? Que é o grande lema dele, melhore todos os dias. Só que aí, quando a gente escuta esse melhore todos os dias, né, às vezes vem uma cobrança de que tem que ter um mega resultado todo dia. Mas se a gente parar para pensar, né, enquanto eu estou falando aqui, escreve aí no papel o que você... O Gil fez isso com a gente, né, lá no grupo do Telegram. Assim, o que você melhorou, sei lá, essa semana? O que você melhorou ontem? Escreve aí rapidinho uma coisa que você melhorou ontem. E às vezes o melhorar não precisa ser chegar no resultado, você só melhorou do que estava, né? Deu um passo à frente do que estava. Só que se você fizer isso frequentemente, todo dia, a melhora é muito gigante. E a gente às vezes não percebe o quanto a gente já melhorou. Eu usando o meu exemplo nas terapias, quando eu olho lá atrás, quando eu comecei a me olhar, a cuidar de mim, a olhar as minhas questões, eu falo, meu Deus do céu, quanta coisa eu consegui mudar nesse tempo, em doses bem homeopáticas, mas que enche um balde grandão assim, não enche um vidrinho. Né? E eu acho que esse é o orgulho do negócio. E ele coloca ali para seguir, que é para a gente cuidar, conseguir fórmulas mágicas. O que você realmente está confortável em ser? Eu achei essa pergunta maravilhosa. O que você realmente quer fazer na sua vida? Uma vez que você descobre isso, então deve tentar viver e fazer o melhor que pode. Eu penso que trazer aqui uma mentalidade, foi uma coisa que eu conversei com o Cristóvão no dia que a gente estava discutindo isso. Não, o objetivo não é a gente chegar aqui e ficar seguindo o Kobe Bryant agora. Aí depois a gente acha outro lá e começa a seguir o cara. E a gente compra o livro dos 5 passos que você vai seguir para fazer não sei o quê. Eu acho que a gente vai se inspirar em cada uma dessas mentalidades, em cada uma dessas vidas, mas a gente vai começar sempre a encontrar
o nosso jeito, as nossas regras, a nossa forma de fazer. Porque senão a gente fica pulando cada hora para um lugar e a gente não chega em lugar nenhum. E principalmente, para mim é o mais essencial e eu acho que é o que mais a gente vem buscando dentro dessa questão de comportamental do 8 Tempos. É ser você, ser do seu jeito. Tanto que a 8 Tempos é uma rede que sempre buscou respeitar as individualidades. Porque cada um tem uma história, cada um está numa cidade, cada um tem uma realidade de mercado. E a gente segue um caminho juntos, mas se respeitando nessa individualidade. Então, cuidar com essas fórmulas mágicas, né? Ele vendia isso como palestra e tal, mas ele mesmo dizia cuidado para não ficar seguindo fórmulas mágicas. E para começar a finalizar aqui, eu gostei muito quando o cara perguntou para ele assim na entrevista: você chegou aonde você queria? Você cumpriu o teu objetivo? Você acha que você fez o que você sempre sonhou? E aí ele falou: olha, meu objetivo, com o amadurecimento, ele mudou muito. Eu fui amadurecendo e mudando. O primeiro objetivo dele era ser o melhor de todos, do universo. E aí ele ia incessantemente atrás disso. Só que aí, depois de um tempo, ele começou a ver que nem era isso. Ele pontuava tudo que ele podia, mas aí no outro dia talvez alguém pontuasse mais que ele, sabe? Ele ganhava um campeonato 5 vezes, mas aí daqui a pouco, no ano seguinte, era outra equipe que ganhava o campeonato. Isso era muito instável. E ser melhor que todos talvez estivesse baseado na opinião de alguém. E ele entendeu que em uma determinada fase, o que era mais legal para ele era crescer como time. E aí ele começou a se relacionar diferente com todos os companheiros dele de equipe. E aí, quando ele se aposentou e ele amadureceu mais um pouco e o corpo dele amadureceu também, ele começou a ver que talvez já não era mais a alta performance, era inspirar os outros a encontrarem os seus caminhos. Foi aí que ele focou muito na mentalidade. Então, verdadeiramente, os nossos objetivos também vão mudando conforme a gente vai se autoconhecendo, se entendendo, experimentando, e isso vai ficando muito diferente no nosso trabalho, né? Então, talvez hoje, quantos de vocês aqui já mudaram de objetivo? Por conta da idade, por conta das condições, por conta da pandemia, né? Um exemplo disso. Pode passar, Cris. Aquela frase do final, Sheila, virou a nossa frase do fechamento. Aquela é muito top. Então eu vou deixar ela de surpresa, assim. Então eu não vou falar agora. Mas assim, eu sinto que para finalizar, né, a minha participação aqui, eu fiquei tentando me enxergar nisso tudo que ele falava, e para mim, quanto mais essa parte ali, né, o que você realmente está confortável em ser, isso para mim tem sido uma busca muito grande, assim, é para isso que eu faço terapia há tanto tempo e para isso que eu trouxe as terapias até para o trabalho do Mulher que Dança. Acho que tem muito do que eu fui aprendendo comigo mesma dentro do Mulher que Dança, essa questão da individualidade, essa questão de se sentir feliz com o que você é, de melhorar todo dia, mas respeitar os processos e não usar fórmulas mágicas, e não acreditar nessas fórmulas mágicas, acreditar no trabalho constante e consciente ali, quando o Cristóvão falou das inteligências emocionais, ali dos tópicos, né? Essa palavra consciência é muito grande, né? Porque você vai passar por muitas situações, mas você consegue olhar essa situação e tirar alguma coisa dela, é aí que entra a tal da consciência. Ou você passa batido, vai vivendo e não vai nem prestando atenção no que está acontecendo com você. Eu acho que ele conseguiu organizar essa mentalidade para poder inspirar outras pessoas, porque ele estava muito consciente de onde ele estava. E ele conseguia olhar os processos dele e tirar um aproveitamento daquilo que servia inicialmente para ele, mas que depois levava para os outros. E aí eu convido todo mundo aqui como professor a pensar nisso, né? O que dos teus processos que você já passou na tua vida, com as tuas relações, com a tua história de dança, você consegue inspirar os teus alunos. Eu acho que quando a gente consegue trazer isso, além da técnica, além do conhecimento formal, além dos modelos que a gente se inspira, a gente traz esse ser, esse confortável em ser,
que ele está falando ali. E o aluno, ele valoriza demais a nossa história, às vezes até valoriza mais do que a gente, a nossa história. Então, a história de cada um de vocês aqui tem muito valor, tem muito peso. E o que você está usando, né, da tua história real para trazer consciência para os processos dos teus alunos e da tua empresa e por aí vai, né? Então, é isso. Eu fiquei muito encantada com a história dele, mas eu confesso que isso tudo que eu li para vocês aqui me encantou mais do que ele ser o grande pontuador de basquete da história. Para mim, o que me encantou nele era como ele conseguia enxergar isso de uma maneira mais delicada, né? É isso. Talvez a pontuação dele, né, Sheila, é o que faça a gente deles ter chamado a atenção, né? Ele precisava chamar a atenção para ele mostrar tanta coisa bacana. Talvez tenham pessoas até que tenham propósitos e mentalidades tão desenvolvidas quanto ele. Mas e aí? Como é que isso chega num mundo de gente, né? Talvez o papel na vida dele ter sido tanto destaque assim tenha sido assim. Foi mais fácil ser ouvido, né? Vai chamar a atenção por conta disso. Mas aí você vê que depois... Não estou falando nem que é um feito pequeno, né? Porque os feitos dele são enormes, mas começa a ficar menos importante do que isso tudo que a gente está falando, e até o próprio objetivo dele de vida, né? Ver como é que também foi amadurecendo, né? Foi mudando. E eu só fazendo um pequeno adendo aqui, que é um homem falando disso tudo, né? Então ele traz uma delicadeza na forma como ele enxerga a vida, sendo um homem falando que não é tão simples, né? O homem é criado de uma maneira um pouco mais dura, e um homem negro, e não numa condição financeira muito boa, né? A gente sabe que a grande parte desses atletas saem da periferia, saem de situações, e é por isso que talvez me chamou a atenção aquele pai lá no começo que já falou um te amo tão forte para o filho, numa realidade de pai negro e pobre, né? Então, assim, o quanto o amor é foda, né? O quanto ele determina coisas na vida, e a gente não pode esquecer disso, porque a gente às vezes entra numa coisa insana de trabalho, né? E aí tá a Atena aí que chega e dá um abraço e fala, calma, Cristóvão, tô aqui, tá tudo certo, né? Que é baseado somente, exclusivamente no amor, não tem nada além dali, não tem técnica nisso, né? Tem sentimento, tem amor. E aí, se a gente consegue ter essa inteligência emocional de medir essas coisas, de colocar um pouquinho de cada ingrediente na panela profissional, a gente vai mais longe, né? É isso. Muito obrigado, Sheila, mas claro, você vai continuar aí. Palmas para a Sheila, gratidão, falando, né, que ela era mais terapeutizada e falaria lindamente sobre isso. Chama você. Juliano, tô bem, Juliano, passei no teste, tá tudo certo, Ju. Vou me conter aqui para não ir às lágrimas. Você é foda. Tá. E aí, na 8 Tempos, né, assim, trazendo esse exemplo lá, uma referência e tal, e a gente cai para o processo do 8 Tempos, há um tempo atrás a gente teve uma iniciativa, e quando a gente começou a ter essa percepção, ter esse olhar para que, sim, o comportamento das pessoas era que estava fazendo diferença no resultado delas, a gente resolveu, né, junto com o Gil, aí o Gil foi o grande arquiteto disso, né, junto conosco, por conta de toda a expertise que ele tem nessa área, né, a gente montar um programa de excelência. E que isso mexesse justamente no comportamento. Exatamente. Né? Porque a mudança do comportamento ela é uma coisa bastante demorada, é uma coisa de ser esculpida, né? E normalmente você muda o comportamento ou adequa o comportamento, né? Porque você quer através de hábitos. E hábitos recorrentes, né? Você vai forjando, né? Tá lá o ditado que o hábito faz o monge, né? Então você vai forjando aquilo. E o programa de excelência, ele incentiva os bons hábitos, ele incentiva as boas práticas, te mostrando que você está fazendo a coisa correta, porque ele vai te premiando, né? Isso é um programa de excelência. Você estabelece ações que você, né, quer se desenvolver, em campos que você quer se desenvolver, e a gente cria níveis de pontuações, né? Então, por exemplo, vou fazer um exemplo simples aqui para a gente compreender.
em relação ao meu desenvolvimento técnico, ok? Então, ter um PDT estabelecido, que é um programa de desenvolvimento técnico estabelecido com um treino por semana, te pontuaria 1 ponto no programa de excelência. 2 vezes na semana, 2 pontos no programa de excelência. 3 vezes na semana, 3 pontos no programa de excelência. Então, quanto melhor você é, porque sabemos que para melhorar tecnicamente, prática faz diferença, né? Quanto mais eu pratico, não estava lá o Kobe Bryant falando, né? A prática, né? É o modelo matemático dele. Quanto mais eu treino, mais eu melhoro. E aí o programa de excelência te ajuda nisso. Você, você vai ser, né, mais frequente, você vai 3 vezes por semana treinar, então você vai ganhar 3 pontos. Então ele vai... Incentivador daquele hábito. Isso. Né? E também ele faz uma medição. Porque como ele pontua você, né, e tal, você acaba tendo uma sensação de como você está naquele momento. Como se fosse mais fácil de medir, na verdade. Tipo a avaliação física que a gente faz na academia. Você, quando chega, a primeira coisa que você não tem que fazer é uma avaliação física, que aí mostra aqui, esse é o seu estado agora, né? Eu fiz assim, ó, esse é o seu estado agora. Devia ter feito assim, né? Bem fininho, assim, não adianta falar, né? Você tem que fazer o redondinho. Esse é seu estado agora. Daqui a um tempo você vai fazer outra avaliação, como você está. Porque quem nunca viu alguém que frequenta academia, mas não está tendo resultados, né? Provavelmente tem algum problema nesse processo, né? Seja na frequência que a pessoa está indo, seja no tipo de atividade que ela está fazendo, se está adequado para ela ou não. Então é importante isso. Então a gente resolveu fazer esse programa de excelência. Então é a nossa principal ferramenta. Então deixei ele até destacado aqui, né? Ele não é uma coisa assim tão gigantesca. A gente criou alguns critérios de avaliação e para nós ele foi baseado nos nossos valores lá, que eu já mostrei para vocês algumas vezes. Então você tem a pontuação. Isso aqui é bem pequenininho talvez, mas é só para, não exatamente para vocês. Eu vou botar o maior que eu posso aqui. Já dá uma melhoradinha aí, né? Então assim, esses critérios de avaliação eles são, né, baseados nos nossos valores. Joia? A gente tem lá a nota 0, 1, 2, 3, que é aquilo que eu falei, né? E aí vem os itens, né? Execução do planejamento anual, preenchimento das planilhas de controle, assiduidade nas reuniões, né? Tudo que a gente imaginava que a gente precisava ser excelente. É um programa de excelência. Então, a gente foi pontuando ali. E, então, essa aí é a nosso grande... a nossa maior ferramenta, ok? De medição e de incentivo do Sangue 8 Tempos. Ele parou no início da pandemia, né? A gente teve que parar com ele porque a rotina das pessoas se modificou demais. Então, a gente não conseguiu... unificar, né? Unificar e tal. Então, a melhor decisão que eu acredito que tomamos foi parar. Mas, lembra que agora é a hora da retomada? Né? A gente já marcamos a nossa convenção de coordenadores de 2021, já está marcado com data, já estamos escolhendo temas, já estamos fazendo todo o processo para 2021. E 2021, independente do modelo que a gente tiver de negócio, porque as pessoas tiveram seus negócios modificados, o programa de excelência voltará. Certo? A gente precisou dar essa parada aí para, né, resistir um pouco, mas agora a gente já está na hora de começar a avançar de novo. Modificado? Obviamente, mas começar a avançar de novo. E não que não existam outras ações que pensem nessa parte comportamental, mas essa é a ferramenta para medir, né? Isso. Na verdade, essa é a ferramenta que fica lá incentivando. As ações, de fato, nem são o programa de excelência, né? O programa de excelência é o que baliza tudo. Inclusive, agora, em seguida, a gente vai ter um exercício de mão na massa, que tá, conhece esse cara simpático aqui, ó? Isso, esse é o Juliano, né? Então, leia aí comigo, ó. Isso aqui é uma das nossas ações comportamentais. O Juliano, toda semana, aí faz a gentileza para nós, aí nos premia com um vídeo, que a gente chama de Dica do Gil. E ele tem esse foco comportamental todo o tempo, tá? Ele tem esse foco comportamental todo o tempo. E no vídeo dessa última semana, como é que as coisas fecham, né? Ele nos passou uma pequena tarefa, que é a tarefa que a gente vai cumprir agora aqui ao vivo e a cores. É um videozinho de 2 minutos, você vai escutar o Gil, né, falando aí, e a gente vai fazer o que ele vai falar, tá bom? Então, deixa eu só ver se está compartilhando aqui com o som. Está compartilhando com o som.
só me deem um sinalzinho aí que vocês estão escutando o Gil falar. E aí, como está? Me diz o seguinte, o que você pensa a respeito de regras? Regras são para serem seguidas ou as regras são para serem quebradas? Elas estão aí. Pensando a respeito de regras, eu gostaria que você exercitasse, colocar no papel aí quais são as suas regras. Assim como os seus símbolos. Quais são os seus símbolos? Por que eu falo a respeito disso? Porque as regras, elas existem, mas nem sempre são as regras que nós mesmos criamos, assim como os símbolos existem, e nem sempre são os símbolos que nós criamos. Por exemplo, se eu falo sobre amor, existe aí um símbolo que é o coração, que muita gente utiliza para simbolizar o amor. E se eu falo a respeito de acordar pela manhã e já se exercitar, será que é uma regra que tentaram te impor ou será que é uma regra sua? Nesse contexto todo, eu quero puxar aqui uma reflexão a respeito de que se você tivesse as 5 regras mais da sua vida, quais seriam? Para que você torne essas regras seus princípios, seus valores e comece cada dia mais dizer ao mundo, ao universo, às pessoas que lidam aí com você diariamente, para que elas entendam como é que você funciona e aquilo que você defende. Quais são seus símbolos? E geralmente, quando nós pegamos símbolos ou regras dos outros, a gente pode ser doutrinados, mas eu gostaria que você doutrinasse as pessoas que trabalham com você. Isso é liderança. Então estabeleça os seus símbolos, estabeleça as suas regras e faça com que as pessoas compreendam que esses seus símbolos, essas suas regras, esse seu jeito de ser te torna a pessoa que você é, né? Te torna a pessoa que você é e que você é único, é especial e que está tudo certo. E as pessoas sabendo quais são suas regras, quais são seus símbolos, quais são suas determinações, seus pensamentos, fundamentos, princípios, certamente elas entenderão um pouco melhor como você funciona. Então vai lá, prestigie-se, saúde a sua vida, a sua forma de ser com as suas regras. Forte abraço, uma boa semana. Então tá aí o Gil, né, com um dos, né, grandes recados que ele nos passa semanalmente. Então, o que o Gil sugeriu para nós? Que a gente criasse as nossas 5 regras mais no atual momento, né? Uma coisa para ser feita agora. Então, vai lá, mão na massa. Pega aí um papel, uma caneta, usa uma coisa digital, o que quer que seja, e rapidamente faça suas regras mais aí, ó. 5 minutos para fazer isso. Vamos lá, pode ir. Todo mundo na prática. Pode ir. Se prepara que pode ser que você precise compartilhar alguma delas com seus colegas, hein? Eu vou ficar paradinho aqui porque eu já fiz a minha. Cristóvão, me escuta? Claro. Tô pegando estrada agora, viu? Tá bom. Lá vai eu de novo. Boa viagem, bom trabalho. A missão é linda aí, Ricardo. Tô pegando a estrada agora, vou para um município que fica a 190 quilômetros. E a gente inicia a formação desse município hoje. E no final de semana que vem, eu também estarei ausente, porque eu vou conhecer o Oiapoque. Tá bem baixinho, Ricardo, não sei o que aconteceu, mas entendi o seu recado. Muito obrigado aí pela consideração e segue firme, porque a missão é sensacional, de verdade. Obrigadão. Boa viagem, amigo. Vai com Deus.
do seu calendário, professor nota. Tem que imaginar. Foi, povo? Como é que estamos aí na produção? Alguém conseguiu fechar as 5 regras mais? Estou tendo que juntar algumas que eu cheguei a 8 agora já. Chegou a 8? Caramba! Pô, foi bom mesmo, hein, Marcelo? Aí, um outro nível o negócio do Marcelo aí. Chegou mesmo, Marcelo? Fechou? Cheguei. Tá. Aí eu estou juntando as coisas que são parecidas para ficar em 5. Tá, mas antes de você juntar, tem alguma que você gostaria de compartilhar conosco? Eu vou falar de uma que talvez é o que eu mais tenho que cuidar atualmente, que é cuidar de si. Quando eu falo cuidar de si, é fazer exercício físico, é pensar na parte médica, é viajar mais, é pensar mais na parte de lazer também, não ficar focado só no trabalho. Às vezes eu gosto tanto do que faço, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o limite do que a gente faz, mesmo gostando tanto. Show! Uma outra pessoa que possa contribuir com uma das suas regras, vai. Quem será o próximo? Aqui o Ziel. Vai, Ziel. Manter um relacionamento nos grupos dos alunos. Opa, uma regra Tá sempre lá. conversando, mandando música, sabendo como eles estão, que eles estão gostando das aulas, sugestões. Show! Vai lá. Perfeito, Zé. Obrigado. Próximo. Quem será o próximo para contribuir? Eu, Helenice. Ó, temos Helenice e a Sheila. Fala, Helenice. Ser o mais honesta possível sem machucar o outro. Porque às vezes as pessoas confundem um pouco honestidade com precisão, assim, na hora de falar, né? E aí está relacionado com outra regra que eu coloquei aqui, que é comunicar com adequação. Porque às vezes as pessoas pensam que ser honesto e falar tudo o que a gente pensa a respeito daquilo vai ajudar outra pessoa, mas a forma como tu vai falar para a pessoa vai fazer toda a diferença para ela se sentir super motivada a fazer as coisas ou ela desistir de falar, de fazer, né? De acreditar que ela pode continuar fazendo. Então, eu acho que como professor, como educador, ou como alguém que simplesmente quer o bem do outro, a gente deve pensar muito quando vai dizer as coisas para continuar motivando a pessoa e para continuar fazendo com que ela acredite, porque qualquer um de nós é capaz de realizar coisas, cada um do seu jeito, cada um no seu nível, né? Então, o que cabe a nós como motivadores aí é saber usar esse poder de comunicação para não machucar o outro, para manter ele sempre motivado. Muito obrigado, Lenice. Sensacional. Sheila, tinha falado antes. Ah, não era você? Confiar. Não, eu não falei não, mas se quiser que eu fale, eu falo, tá tudo certo. Eu quero. A Somália. Confiar. Foi a Somália. Mas eu vou falar rapidinho. Claro. Confiar nos meus processos, nos meus progressos e principalmente na minha intuição. Opa, que top. Essa boa de escrever aí, né, Sheila? Escreve e bota aí, assim, ó, num lugar que você veja sempre. Que bom negócio. Somália. Então, a minha primeira,
que é essencial, né? É servir a Jeová em primeiro lugar, buscar primeiro o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Porque se eu tenho a minha vida espiritual muito bem estruturada e tentando melhorar, com certeza as outras 4 regras que eu coloquei aqui dependem dessa em primeiro lugar. Pô, que espetáculo. Grande testemunho, né? Assim, nos faz pensar, né? O quão isso é... Às vezes a gente relega isso e, poxa, é uma coisa fundamental, é a base de tudo, né? Concordo. Dani Pozobon. Bom, eu coloquei 5 aqui, mas como é para falar uma, eu vou falar que eu acho mais importante. Família acima de tudo. Olha que lindo. Adorei, Dani. Nas minhas E aí, isso como também está? ficou. Opa, não posso mostrar a minha E aí, ainda. como está? Deixa eu parar o giro aqui. Isso, pronto, já. Lia! Eu não pude deixar de pensar no processo terapêutico aqui também que eu estou passando. E um dos pontos principais que mais tem feito diferença para mim é respeitar a história do outro, né? Não julgar sem saber o que o outro passou e ser mais resiliente, né? Com o processo do outro. Perfeito. Estela! Estela, pode falar, abre o microfone. O meu, eu coloquei. Tá escutando? Sim. Eu coloquei no bate-papo, mas é retribuir ao mundo o que ele me dá. Então, aqui em casa, a gente tem, nem que seja, ganhou uma camiseta, alguma vai ter que sair do armário para doação, ou tudo que a gente ganha, a gente retribui de alguma forma para alguém que necessita, para a regra de casa. Maravilhoso. Obrigado, Estela. A Silvia botou aqui. Peraí, Fábio Messi. Eu botei aqui, que é uma das coisas que mais mexe comigo e que influencia no meu dia a dia, nas coisas que eu falo, é ser um pai melhor a cada dia, né? Que é uma busca constante, é um desafio constante. Eu acho que isso influencia em todos os outros meus apontamentos, né? Que é fazer as pessoas felizes por intermédio da dança, reconquistar as minhas coisas, ser feliz e viajar. Show de bola. As regras mais do Fábio. Érica! Além de, como a Samália já citou, as atividades espirituais em primeiro lugar, mas também uma coisa que eu tenho exercitado a cada dia é ser o melhor ouvinte, para ser um facilitador de comunicação e, como você falou, ser aquela pausa que você contou sobre ouvir, Carol, é muito interessante você ser empático ao ouvir, né? Saber escutar. Então, eu tenho feito isso até na minha terapia, meu psicólogo botou isso também como tarefa para mim e eu tenho exercitado a cada dia como regra também. Que ótimo. Silvia escreveu, porque às vezes a Silvia tem um probleminha de internet, né? Ela escreveu assim, entender o que as pessoas falam com ar de agressão e ofensa diz mais sobre o outro que sobre mim. E isso me faz ter um olhar mais generoso comigo e principalmente com o outro. Opa! Aquilo, né? Quando a gente está falando de Pedro, a gente está dizendo mais sobre a gente do que com Pedro, né? Tá. O Cristiano botou aí, ser melhor e nem pior, pois assim consigo ter mais empatia. Ok. Acredito que, muito obrigado, pessoal, pelas contribuições, né? Quando o Gil pede essas coisas para nós, eu tento fazer o mais rápido possível, assim, quando eu escuto o vídeo e tal. Então, eu coloquei aqui o que no dia eu rapidamente peguei e entreguei para ele. Então, vou falar a minha primeira aqui, que eu já tinha colocado, já tinha mandado isso para ele. Minha família é a minha motivação maior, minhas ações sempre levarão ela em consideração, minha mais número 1, né? E aí, cada um tem as suas, né? Eu fui vendo aqui as minhas, as coisas que faziam sentido para mim, né? Eu fico feliz de a gente estar podendo aqui estar refletindo sobre esses aspectos, falando sobre essas coisas também comportamentais que tem lá no nosso organograma, né? E darmos valor a isso, termos um olhar para isso. Graças a Deus a gente conseguiu ter essa percepção, ter essa maturidade de criar esse novo pilar, né? Vocês sabem que anteriormente só tínhamos o técnico administrativo,
e realmente eu não tenho a menor dúvida que isso é o que faz a maior diferença no resultado. A gente também cuidar dessa parte do comportamento, dos nossos hábitos, dos bons hábitos, e aí que a gente desenvolva ferramentas, que a gente dê valor a isso, que a gente pense sobre isso nas nossas ações, né? Então, nesses 4 encontros que tivemos até agora, né, de mais de conteúdo, porque o primeiro mais foi de apresentação e de realização daquele questionário, nesses 4 encontros a gente teve 2 mais de gestão, um terceiro técnico, que foi o passado, e hoje mais o comportamental. Tudo ainda no início de uma jornada, né? Lembramos que são aí 6 meses de projeto, tendo aquele renovação de votos nos 3 meses. E fica aqui, Sheila, você quer falar a frase do Kobe Bryant aí? Que foi aquilo que é o final da apresentação da Sheila, e eu achei tão sensacional, a gente tem uma frase todo dia, né? Então essa é a nossa frase de hoje. Quer comentar alguma coisa, Sheila? Sim. Então, ele diz que o que fica realmente é como você usa a sua paixão para inspirar outra pessoa a criar a paixão dela. E como ela passa isso para a próxima pessoa. Então, verdadeiramente, o sucesso para ele é inspirar a paixão, e essa inspiração sendo uma sequência. Assim, eu achei isso super incrível. E eu acho que tem tudo a ver com a gente, né? Com o ser professor, com o viver de arte, porque a gente inspira alguém a descobrir o melhor dele, a usar isso no seu grande potencial, e com certeza a gente tem vários depoimentos de alunos que eles saem das aulas de dança motivados, felizes, e eles vão motivando e levando essa felicidade em cadeia para as outras pessoas. E aí, esse resultado é o verdadeiro sucesso. Então, eu achei essa frase incrível para a gente terminar o processo. É o professor de fato, né? O que inspira paixões, né? O que propaga a palavra, né? É assim, talvez o nosso maior motivo, nossa maior missão, né? Acho que todo mundo que está aqui tem isso muito claro na sua cabeça. Então, pessoal, né, vamos tirar nossa fotinha. O assunto de hoje era esse, um assunto fundamental, importante, e seguimos no nosso processo, tá bom? Prestem atenção no grupo hoje da gente do Telegram, porque além das coisas habituais que eu coloco ali no final dos nossos encontros, né, o card, alguma coisa assim, vai ter uma orientação para nós, para todos nós. Está todo mundo no mesmo estágio em relação às mentorias individuais, né? Tirando a Lia Machado e a Ângela Lira, tá? Que no início dessa semana elas já vão ter esse contato conosco. Todos estamos como? Temos uma lista de prioridades lá, uma lista de pontos de atenção, e a gente criou algumas prioridades. Eu vou dar uma instrução de como que a gente vai seguir daqui em diante. Então, prestem bastante atenção, inclusive as pessoas do próximo encontro, da sexta-feira, porque elas vão ter menos tempo para executar isso que eu vou pedir, tá bom? Mas é tempo mais do que suficiente, tá certo? É isso, pessoal. Muito obrigado a vocês. Um forte abraço. Vamos tirar nossa fotinha. Aqui, ó, deixa eu tirar do compartilhamento de tela. Os tímidos aí, ó, apareçam, por favor. Os que não se pentearam. Deu tempo de se pentear, né? Ó, a Grazi ali ajeitando o cabelo. Ali, ó, o Gil ajeitando a barba. O Ricardo já com um símbolo novo. Calma aí, que eu tô aqui, calma aí. Tô ficando bonito, calma aí que eu tô ficando bonito. Você tá perigoso, você tá muito íntimo da gente, e aí você tá... ele faz o tirar-dúvida de cueca. Assim, né? Ô, Cristóvão, o que é isso, Cristóvão? Faz o tirar-dúvida. É coisa de intimidade, vai ficando dentro de casa. A cueca do tango canarinho. Cueca canarinho, exatamente. Pronto. Tá bom? Todo mundo pronto? Vamos lá. Eu gosto do coraçãozinho. Tá escrito aí. São 2 telas, tá? Calma que a primeira fica por aí, que eu tô recortando já, que agora você... Já vou pegar menos um trabalho aqui. Peraí.
Tudo desktop. Agora vai ser a segunda tela. Prepara. Atenção. Tchan, tchan, tchan. Você nunca sabe em qual você está. Tirada. Isso aqui é sinal de money, grana? É foco? É de coraçãozinho. preciso. É de coraçãozinho, É Juliano. um Como é que tu não sabia disso ainda, Juliano? É um coraçãozinho coreano. Mas pode ser de grana também. Aí esse... É um coraçãozinho do K-pop. O que é informação para um, para outro é só um dado. Tá bom? Pessoal, gratidão, gente. Muito obrigado. Deus. Gratidão a vocês. Vamos nos falando, ok? Semana Telas Abertas termina hoje. Olha aí. Hora do merchan, vai. Telas Abertas terminando hoje. Quem tem mais aí um ganso sinaleiro para vender, agora é a hora. Gente, muito obrigado. Beijo. Boa aula para vocês aí. Um abraço, bom final de semana. Tchau, tchau. Igualmente. Bom dia a todos. Buongiorno.